Muito bem, estamos aqui para mais um episódio do Podcafos, podcast de saúde e qualidade de vida. Meu nome é Leandro, você que não me conhece ainda. O podcast, a proposta é justamente trazer convidados que tenham relatos de experiência ou que são da área da saúde para trazer informações de qualidade para o leigo ou para quem também é da área da saúde de uma forma mais simples, mais acessível e desmistificar uma série de coisas também, trazer para a realidade das pessoas a informação mais mastigada, diminuir essa complexidade e trazer informação de qualidade e atualizada para as pessoas. Mais uma vez, frisando antes da gente iniciar o podcast, eu apresentar o convidado para vocês, lembrando que é importante para o canal e para o podcast a sua inscrição aqui no Podcafos. A gente precisa de 1.000 inscritos para a gente conseguir começar a fazer esses podcasts transmitidos ao vivo. Por enquanto, a gente não consegue fazer ao vivo, porque precisa dessa meta de 1.000 inscritos. Então, se você gostou, se você já viu outros episódios, se você está chegando aqui pela primeira vez e se interessa pelo assunto, considere se inscrever aí, curtir para poder ajudar o canal, compartilhar também, seja esse o podcast de hoje, se for um tema pertinente, ou outros episódios também, e os próximos que virão, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você ama, familiares, amigos e tudo mais, para dar uma força e ajudar a gente a chegar nesses 1.000 inscritos o quanto antes aí. Então, obrigado por estar aqui. O meu convidado de hoje é um paciente meu que passou por um processo de liberação miofascial e ele vai se apresentar para vocês. E ele tem eu chamei ele não pelo resultado que ele teve comigo, mas porque ele tem uma história incrível de superação relacionado ao quadro renal. Então, ele vai contar para a gente e também para mim. Vou perguntar uma série de coisas aqui para ele, para a gente entender a respeito desse assunto, que é muito importante e que também tem muitos mitos e também tem muita falta de conhecimento, né? Então, se apresenta aí pra gente. Obrigado, Vini, por estar aqui. Obrigado, Leandro. É um prazer estar com você, né? E já agradecendo aí pelo convite, né? Eu acho que é muito importante a gente dar a nossa versão, né? Independente do que for, né? A doença, né? A gente poder falar, né? Contar um pouco da experiência, né? E igual você falou, trazer um pouco de informação, né? Que hoje não é muito assim divulgado, né? E muito obrigado aí, já agradecendo já. Eu que agradeço. Para a gente já entrando nessa questão do assunto, o que aconteceu com você e em que momento da sua vida que você teve contato com o que você já nos apresentou, essa doença? Explica para nós o que é essa doença e como foi para você. Então, eu descobri essa doença lá pelos meus 13 anos de idade e foi uma retenção de líquido, né? Assim, Inicialmente, os primeiros sintomas. inicialmente, os primeiros sintomas. Ah, E reteve muito líquido no inchaço nos pés, nas pernas, em geral no corpo todo, mas no meu caso foi mais nas pernas e nos pés, né? E aí já vi que a gente viu que tinha alguma coisa errada, eu, minha família. Então a gente procurou o atendimento, né? isso com 13 anos. Isso com 13 anos, né? Procuramos um posto de saúde, né? E lá eles viram já que era uma coisa um pouco mais séria e encaminharam para o hospital para fazer alguns exames, né? E aí eu lembro que o primeiro exame que foi uma biópsia, né? Uhum. Que tiraram um pedacinho do rim, né? Que para poder investigar melhor, né? Se era mesmo um problema no rim. Imediatamente já suspeitaram Sim, de uma disfunção renal. porque quando incha muito, você retém líquido de uma Uhum. forma assim muito Exagerada, normal. exagerada, normalmente é algum problema no algum órgão, né? O Uhum. coração, o rim, né? Provavelmente, assim, não é uma regra, mas A suspeita é a grande. suspeita é grande. Então eu fui encaminhado para o hospital, fizemos uma biópsia e constatou que meu rim já estava comprometido já. E já havia uma disfunção renal já. Uhum. No meu caso, chama GESF,
É o nome do meu problema de saúde. Essa é uma das formas de você ter um problema renal. Existem Um outras problema renal. vertentes. Sim, existem outras, né? Aham. Por exemplo, e são causadas por alguns fatores, por hipertensão, diabetes, entre outros, né? Causam a perca do rim. No meu caso, foi Certo. uma bactéria que, Então, não, apesar da pouca idade, não foi uma doença congênita de nascença, foi essa não, bactéria sim, atacou o seu rim. sim, e eles chamam de GESF, né? Que é uma glomerulonefrite. A glomerulonefrite é uma inflamação no rim que causa uma disfunção renal. Então, o rim, o importante papel que ele tem, que é filtrar todo o sangue, né, filtrar a urina, né, ele tem um papel, assim, muito importante, né? Eu não sei, eu acho, na minha opinião, depois do coração, eu acho que o rim é o mais A importante. gente tendo funcionando, a gente não dá importância, né? Então, você vê, e temos 2 rins, né? Então, assim, é uma filtragem que, pô, é a filtragem de tudo, de todo o teu sangue, né? Que vai, aquela máquina mesmo que vai te manter com o teu sangue limpo, Te ele manter vai vivo, né? e te manter vivo, e ele vai filtrar as proteínas boas e as proteínas não boas ele vai descartar Eliminar. na urina. No meu caso, houve uma disfunção renal em que o rim não trabalha, né? Ele perde sua função, não está mais filtrando, não está mais fazendo por conta dessa glomerulonefrite, né? E essa bactéria, ela ataca imediatamente os dois rins. Ela atacou, no meu caso, os 2 rins. É uma bactéria que todo mundo tem. Se você pesquisar, eu esqueci o nome que leva Uhum. a essa glomerulonefrite, mas é uma bactéria que todo mundo tem e que. No seu caso, seu corpo não conseguiu lidar É, com ela, inflamou e isso. chegou num nível extremo. Por acaso aconteceu isso e veio a perder a função renal. Aham. Então, assim, para resumir, o começo foi isso, né? Totalmente, imediatamente, ou foi gradualmente você foi perdendo essa função renal? Como que foi? Então, inicialmente, quando você faz essa biópsia, no meu caso, eles constataram que já havia uma perda da função renal. Então, existem muitos casos, cada caso é um caso, né? Que, por exemplo, você perdeu um pouco da função renal, você teve pedra no rim, mas tem muitos casos que você recupera, né? E Como outros. no diabetes, né? A hipertensão é gradual, Isso, igual você mencionou. exatamente. Tem muitos casos, conheci também muitos pacientes que se recuperaram, tiveram o diagnóstico da disfunção renal, mas fizeram o tratamento precoce, tomaram os remédios e o rim voltou a funcionar. Mas, assim, no meu caso, e assim, não vou dizer que é na maioria, mas muita gente que eu conheço Ah, que, foi rápido. que aconteceu isso perdeu a função mesmo do rim. Então, assim, estava comprometido. O que o médico vai fazer nesse momento? Ele vai fazer o tratamento precoce, Uhum. que é entrar com imunossupressores, todos aqueles remédios, né, para Tentar controlar, tentar tentar, salvar o rim. tentar salvar o rim, tentar segurar essa disfunção, tentar voltar, né, Uhum. a função normal do rim. Mas, assim, no meu caso, eu fiz o tratamento precoce, que é imunossupressores, né? Igual eu te falei, alguns remédios, mas não teve resultado. Uhum. Não teve resultado assim, né? Foram 2, 3 anos de tratamento, né? Que me possibilitou, assim, a não entrar, ter que fazer hemodiálise de cara, né? Uhum. Então, fiz esse tratamento, mas sem muito resultado. E aí, acabou que eu tive que entrar para hemodiálise. Depois desses 3 anos, Foi 2, 3 anos, lá mais para ou os menos. seus 15, 16 anos. Isso, aí meus 15, 16 anos, aí aquela função que já não estava legal perdeu mesmo, toda a função, zero, e aí eu tive que recorrer à hemodiálise, Uhum. né? Nesse caso, quando você perde a função do rim, você tem algumas alternativas, né? Você tem a hemodiálise, que é o que eu recorri à hemodiálise, Uhum. que você filtra o teu sangue 3 vezes por semana durante 4 Uma horas. máquina de rim artificial Isso, para uma poder máquina. fazer a função do que você não tem o órgão funcionando. Exatamente, é uma máquina mesmo, né? Que vai filtrar o sangue, vai fazer o trabalho que o rim não faz. Uhum. 3 vezes por semana, cada vez 4 horas. Esse, assim, é o mínimo, né?
Extremamente intensivo. É muito intenso e assim, já mexe com muita coisa, né? Psicológico. Psicológico. Já, aí a gente ainda vai entrar nesse, né, nesse assunto, assim, mexe com muita coisa. Mas tem outras alternativas também. Tem a diálise peritoneal, aí já não chama hemodiálise, é diálise peritoneal, que é quando você põe um catéter Região abdominal. na região abdominal e você vai fazer essa troca de líquido. Eu não sou tão. Eu não tenho tanta Ela vai informação. acontecer sem que você tenha que ir até o É, hospital. é uma ficar forma lá diferente. Eu não tenho tanta informação sobre esse tratamento, sobre a mas eu técnica. sei que assim, você não vai precisar trocar o sangue igual a hemodiálise. Uhum. A hemodiálise também requer algumas tipo de situação, como você tem que pôr um catéter no pescoço, Uhum. porque como a hemodiálise é uma troca de sangue, então uma veia normal da gente não consegue, aguenta. não aguenta fazer esse processo. Então você tem que se submeter a fazer uma fístula. O que que é uma fístula? É uma veia dilatada, onde o médico tem que fazer uma pequena cirurgia, juntar a artéria com a venosa, e para dilatar essa veia no braço, né? E infelizmente tem alguns pacientes que nem conseguem, porque ou muito novo, a veia não é, e outros que têm uma veia muito boa. Então, assim, para fazer hemodiálise precisa passar por esse processo da fístula, para poder ir lá as 3 vezes por semana e espetar a agulha na fístula. E é uma agulha, um calibre até grosso, não é a agulhinha que a gente vê e toma vacina, é um calibre grosso mesmo, para poder sair o teu sangue, passar na máquina e voltar para você limpo. Então, tem a hemodiálise, tem a diálise peritoneal, que é essa troca de líquido, e tem o transplante. Que No aí... caso da diálise, ainda antes de você entrar no transplante, Ah, ela vai ser um tratamento que vai depender muito do estado do teu rim. Ou não, tô errado. Se o teu rim não tiver ainda numa situação de falência, como o seu esteve, né, nesse isso. período, aí você pode recorrer a essa outra forma. A hemodiálise, ela é indicada quando você tem uma perca considerável, né? Aham. Ou total. Ou total. Certo. Então, a hemodiálise, assim, ela pode até ajudar o teu rim voltar a funcionar, porque ela estimula, né? A hemodiálise ali... Vai tirar a sobrecarga, né, Isso, do vai rim. tirar a sobrecarga, o líquido em excesso, né? Ela vai limpar as proteínas e, de uma certa forma, ela vai estimular o teu rim. Então, se ali você perdeu alguma porcentagem do rim, ele pode voltar a funcionar com a hemodiálise. Entendi. Então, é um tipo de estimular também o rim a voltar a funcionar. Mas, na maioria dos casos, é quando você perde a função mesmo, total. Porque ele é mais agressivo, né? Uma série de questões aí mais Sim, complicadas. tem uma série de questões, porque quando você perde essa função tão importante que é filtrar todo o teu sangue, você está comprometido, assim, a não viver mais. Fica Como que dependente. você vai viver, né? Se um rim perder a função, você ainda tem o outro, né? Aí vai ter que avaliar se esse outro vai dar conta ou não. Agora, se você perde os 2 rins, como que vai fazer? Né? Você precisa, como todo ser humano, Você precisa ter um rim. você precisa. Então, e essa máquina é a única forma de eu estar aqui, da gente estar vivo, para todo mundo que enfrenta esse problema renal, felizmente ou infelizmente, é a única solução, né? Eu E acho. ainda bem que existe. Eu olho pelo lado bom, felizmente, graças a Deus, né, que tem esse recurso, né? Como os diabéticos, por exemplo, o tipo 1 são dependentes de insulina por não Isso. produzirem o hormônio também. Exatamente. Né? Não ter outra alternativa Não que ter não. outra alternativa. Ainda bem que existe. E ainda bem que existe. E se a gente for ver, Leandro, não é muito tempo, né? Não sei ao certo quando iniciou a hemodiálise, mas eu creio que, assim, não faz um século. Então, A assim, medicina evoluiu drasticamente, exponencialmente, com a isso. tecnologia, né? A tecnologia, exatamente. Evoluiu demais, muito. E, poxa, nesse aspecto colaborou muito pra gente, né? E a terceira opção que você estava comentando seria o transplante, então? Isso. Aí tem a opção do transplante, que, assim, é uma opção que, assim, não é de imediato, né?
como funciona para a gente entender, às vezes, alguém que precisa dessa informação porque tem algum problema renal e não sabe direito que ajuda a procurar, como proceder, como que funciona o SUS, se tem algum respaldo na parte de plano de saúde que você saiba, como que é? Então, olha, eu sempre tive plano de saúde, né? Uhum, Mas eu sei que, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, na nossa cidade, o hum. hospital de base ele é muito competente, né? É Então, referência aqui ele é também essa parte. referência, né? Assim, a gente tem que ter orgulho disso, né? Porque é um hospital muito competente, muito sério. E no começo, eu até tratei pelo SUS. Posteriormente que eu vim fazer um convênio, porque eu vi que a necessidade mesmo, né, num problema de saúde igual eu tenho, Aham. assim, a gente não sabe que horas que vai Exige precisar. muitos cuidados, né? Isso, exige um Muitos. cuidado maior e Aham. Isso lá na infância ainda? não Você nem fez o plano de saúde sim, e tudo? logo depois que eu descobri meu problema de saúde, né? Aham, Mas o SUS me acolheu muito bem. Todos esses primeiros passos que eu dei, as aham. consultas, ou esse que eu comentei, que é a biópsia, eu fiz tudo pelo SUS. E não sei te dizer, né, qual que, mas assim, creio que um convênio é o mais adequado, assim, para quem tem algum problema de saúde, assim, porque você tem também disponível, né, 24 horas, o que você precisar, né, a gente sabe disso, né. Aham. Tem uma velocidade maior, né, querendo Sim, ou não, um sim. atendimento E clínicas também, né, clínicas especializadas, clínicas particulares, né. de urologia, de nefrologia. Então, assim, você tem um retorno mais rápido, né, querendo ou não, né. Aham. Mas não vou dizer que o SUS é ruim. É, o SUS acabou salvando sua vida, né, Acabou nesse assim, momento que eu você acho que é sobrecarregado, né. hum. Na minha opinião, Muita gente para muita pouco atendimento, gente às vezes isso, poucos médicos, poucos exatamente, profissionais. exatamente. Mas eu conheço muita clínica também que atende pelo SUS também, aqui em São José do Rio Preto, Aham. que que atende pelo convênio, mas também atende pelo SUS também. Então assim, eu tenho muito a agradecer, por, São José do Rio Preto estar muito bem, assim, Aham. Respaldado, está né, muito bem respaldado, nessa sim, área aí. nessa área, assim. Eu acho que muita gente vem para cá. Sim, é referência em toda a região Sim, aqui. quando eu fiz, mais ou menos 10 anos, eu estive tratando hemodiálise num instituto, Aham. né. E lá, pô, você via gente de todo quanto é lugar, O pessoal vem de assim, fora para de tratar. fora. Né, que é até mais cansativo, pô, uma pessoa vem para fazer uma hemodiálise, 4 horas de viagem, então, e nesse quesito aí eu tô bem aqui em Rio Preto, né. Aham. E ainda sobre a questão do transplante, É. como que foi a tua experiência com essa possibilidade? Você tentou, não tentou? Como que foi? Sim. Então, inicialmente, eu não sei se todos os médicos recomendam, né, mas para mim foi recomendado, eu entrar na hemodiálise, não sei qual que era o grau já que eu estava, né, talvez estava muito, assim, sobrecarregou Aham. demais, né, o meu rim ter parado e eu devia estar com muita o sangue precisava ser limpo ali naquela Uhum. hora, então, assim, eu fui encaminhado para hemodiálise. Mas, o doutor disse que, existia essa possibilidade do transplante, Uhum. que o Ele te informou transplante isso? sim, eu acho que vai informar para todo mundo que existe essa possibilidade, né. Uhum. Porque o que acontece? A gente tem 2 rins, né. Quando um para de funcionar, o outro dá conta. Igual eu disse, Uhum. quando os 2 param, não tem jeito, né. Mas o que que acontece? Como a gente tem 2 rins, por exemplo, você pode doar um rim para mim, no caso. Um irmão pode doar um rim para o outro irmão, um Qualquer pessoa pai saudável é um potencial isso, é um doador. potencial, exatamente. Uma pessoa saudável pode doar um rim, tanto que, não é só rim, né, uma pessoa pode doar vários outros órgãos, Uhum. né, fígado, pulmão, né. Quando uma pessoa falência, ela pode doar até a mais de Aham. 10 órgãos, né. Eu tô falando no caso de vivo, né, doador Sim. vivo.
Como a Então, gente tem 2 e 1 da isso, conta, né, do isso. nosso sistema. Então, o médico vai te falar, ó, existe a possibilidade do transplante, algum familiar seu, a princípio, né, um pai, uma mãe, um Essa é a irmão, primeira indicação, é a para primeira, evitar aquela rejeição. exatamente, é a primeira indicação. E o transplante, na verdade, é um tratamento também, Aham. né? Não é uma cura, vamos se dizer, né? Ele é um tratamento que você vai ter que tomar imunossupressor, igual eu falei No início no do início, processo. isso, no pré, antes de entrar para hemodiálise, né? Para tentar salvar o rim, tudo, você toma imunossupressores, todos esses remédios. Que posteriormente, no transplante, você vai ter que tomar também. Uhum, Porque o que acontece? O transplante, por exemplo, você vai doar um rim para mim, né? uhum. Você é um corpo estranho para mim, né? Então, embora seja, por exemplo, embora seja a Uma salvação, benfeitoria. isso. O meu organismo, o que ele vai fazer? Ele vai, inicialmente, vai rejeitar, Aham. né? É um corpo estranho, mesmo sendo do pai, da mãe, né? De irmão, o meu organismo vai entender, não, pô, isso aqui não é daqui, né? Uhum. Então, ele vai, o corpo, as suas defesas vão tentar rejeitar o rim. E aí, o que tem que fazer? Tomar todos esses remédios, imunossupressores, Para baixar a sua para imunidade baixar a e imunidade, tentar não rejeitar. para tentar não rejeitar. Então, assim, e um desafio muito grande é a rejeição, que foi o que aconteceu no meu caso. Você Eu, então entrou numa fila. não, eu entrei na hemodiálise, lá com Ah, 16 anos, e aí, com 20 anos aproximadamente, o meu pai se propôs a doar um rim para mim. Até então você então não tinha ainda tomado a decisão do transplante ou tinha? Não, na verdade, sempre ficou, né, meio que no ar, né? Ah, É que assim, no começo, eu era muito novo, a gente não sabe muito bem e, como né, proceder? o que que vai acontecer, e naquela época também é pouca informação, porque a gente está falando de 2005, né? Uhum, A gente não tinha nem acesso direito assim, o computador só quem tinha, né? uhum. E se você sabe, né, que a tecnologia, né, foi Sim, avançando 2010 para frente, né? Então, assim, a gente ainda tinha uma esperança que, por exemplo, eu ia voltar a funcionar o meu rim. entendi. Então, eu fui vivendo essa experiência de hemodiálise durante esses 4 anos, assim, meio que descobrindo, sabendo. Não foi logo de cara, assim, vamos fazer um transplante e tal. Foi assim, depois de 4 anos que eu estava na hemodiálise, aí que eu vi mesmo que aquilo ali era uma barra pesada, sabe? E aí eu falei com a minha família e meu pai se propôs, né, doar um rim para mim. Falou: Entendi. "Vamos fazer essa tentativa, né? Vou doar um rim para você tentar sair, né, dessa máquina, né, dessa hemodiálise, né, e ter uma condição de Isso vida depois de melhor". 7 anos de processo já de falência renal, né? É, Dos 13 aos 20. é, então, é que a hemodiálise começou lá para os 16, né? Ah, tá. Que eu Então, fiz o um pouco tratamento menos. precoce, então não foi de cara que eu entrei para hemodiálise, né? Entendi. Eu descobri o problema com 13 anos, eu fui entrar lá com meus 16 anos de No início idade. era só medicação Era só mesmo. medicação, é. Tá. E aí, como que foi o processo quando seu pai decidiu? Isso. Aí você tem que fazer toda aquela série de exames, né? São muitos exames, é muito rígido, né? Tem que ter uma transparência muito grande. É questão de doador e quem vai doar. Quer dizer, do doador e do receptor, Aham. né? Tem que estar todos os exames legais, tem que bater muita compatibilidade, né? E quem vai doar tem que ter um histórico bom de saúde, né? Por Tem um exemplo, protocolo que eles vão analisar isso, minuciosamente exatamente. Tem um protocolo que eles vão analisar para tentar diminuir as chances de dar errado. de dar a rejeição, exatamente. Certo. E aí eu e meu pai fizemos todos os exames, né? E nisso é exame pra caramba, né? Você deve imaginar, né? E deu tudo certo, assim. Nos Uhum. exames ali tava compatível, tudo bem, né? E aí marcamos, o doutor marcou o transplante e fomos, né? Fomos fazer esse Cirurgia. procedimento, essa cirurgia. E eu lembro que tava eu e meu pai lá no quarto de hospital, né? Eu e ele Vocês ali ficam no mesmo quarto, ficamos né? no mesmo quarto, eu e ele ali dividindo.
E, pô, até fizemos uma oração, vai dar tudo certo. E na manhã seguinte fomos, né? Meu pai e eu. E aí tem aquele processo, né? Meu pai fica num quarto, numa sala de cirurgia, eu fico em outra, né? Aham. E aí vai retirar o rim do meu pai, vai fazer uma lavagem, tudo tal, né? E vai pôr Uhum. em mim. Foi o processo realizado, né? E que é um pouco diferente quando você tá na fila, né? Quando você tá na fila, você tá esperando por rim, pode chegar a O qualquer rim que hora. vem, sabe lá da onde, Sabe lá da sabe lá que onde. horas. E sabe lá que horas, né? Uhum. E então, com o doador vivo, você tem essa. Na fila, me corrija se eu estiver errado, porque o que eu sei é de que eu vejo nos filmes. Mas basicamente tem aqueles que são os doadores que autorizaram doar o seu rim, Isso. tudo. Aí vamos supor que você é o próximo da fila, mas você não sabe em que momento vai chegar esse rim. Aí, por exemplo, eu sou o doador e eu faleci hoje. Nesse momento vão pegar esse rim, onde eu tiver, e vão mandar para você. E vão te avisar, ó, você vai precisar se preparar agora. É mais ou menos assim que funciona ou não? Isso. Na fila é um pouquinho diferente. É igual tem um filme, né? Que o cara ele sai de avião e tá carregando, né? O rim, Carregando o o rim no coração, caminho. não sei, é. Mas é mais ou menos assim. Parece engraçado, né? Mas quando você tá na fila Hum. e esperando por um rim, ou qual que seja o órgão, né? Aham. Não tem Não data tem nem hora. hora. Você tá lá na fila, pô, os caras te ligam. Aham, Ó, é agora. não, é assim, eles vão te falar, chegou um rim assim, assim, assim. Aham. Porque também você não é obrigado a aceitar, né? Mas Uhum. assim, eles vão te falar as condições. Ó, você recebemos um rim assim de uma pessoa de tantos anos de idade, essa Entendi. pessoa já teve tantos problemas, eles vão te falar. E o teu doutor também vai estar ciente, né? Aham. E cabe você aceitar ou não. Por Se não exemplo, ó, eu aceitar, quero. vai pro próximo da Isso, fila. exatamente. Ó, eu não quero arriscar agora, né? Uhum. Tentar um outro, sei lá, um rim de uma pessoa mais nova. Tô falando aqui, eu. Aham, um Um exemplo, né? exemplo, é. Certo. E aí vai, igual você falou, vai para uma outra pessoa tal. E não tem. A fila não é exatamente quem tá em primeiro e quem tá em último. É mais a questão da compatibilidade, né? Uhum. Então, a fila é esse exemplo, e aí a gente estava falando do doador vivo. No meu caso, foi do Aham. meu pai. Que aí você tem essa oportunidade de se programar quando é com um parente, Sim. quando é com um irmão, ou uma mãe ou um pai, Isso aumenta você. a taxa também de segurança ou não? O fato de você ter os dois controlados ali, os dois vão para cirurgia simultaneamente ou não? Olha, O Leandro, fator segurança, você sabe se tem alguma influência? eu não sei se tem alguma influência. Eu quero acreditar que, porém, a gente ainda vai falar disso, que o meu Uhum. caso não deu certo, né? Uhum. Mas eu quero acreditar que um parente mais próximo, uma pessoa, um pai, uma mãe, um irmão, ele querer ajudar essa pessoa que está em hemodiálise a querer salvar essa vida, né? Eu acredito que tenha uma segurança maior de não é só pelo tanto de ser família, né? É porque, pô, você tá recebendo um rim de Uhum. né? Uma mãe, de um pai, né? É, tem uma certa compatibilidade também, É né? isso. Genética Essa questão de ali. segurança, sim, tem uma certa Aham. compatibilidade. O controle também O do momento em controle que do momento, foi você tá retirado o ali órgão. dividindo a tua vida com o irmão, que você vai carregar pro resto da vida, com o pai, com uma mãe. Nossa, é. Então, assim, né, se você vai me falar que tem Uhum. uma segurança maior, tem alguns Fator fatores. confiança. Isso, que vai, lógico, com certeza. Porém, assim, não é todos, igual eu te falei, não é todos que dão certo. Há um nível de rejeição muito Sim. grande. E, por exemplo, eu fiz com meu pai e não deu certo, né? Passamos esse procedimento e ele doou o rim para mim. No começo, até que foi indo, né? Foi indo, né? Mas assim, nunca. O que que mudou imediatamente? Que você não tinha nenhuma função. É, Não urinava, não. Quais é, eram as funções que você não tinha? Não urinava e ficava isso. dependente da hemodiálise. Isso. Quando você perde a função do rim, não totalmente você para de urinar. Uhum. Muita gente não para, continua urinando. Mas o que acontece? Quando você começa a fazer hemodiálise, Uhum.
o teu próprio corpo entende que tem uma máquina fazendo essa função do rim. Já tá excretando tudo que não precisa no Isso, organismo, exatamente. sem a urina. Isso. Então, o teu próprio corpo vai mandar um sinal que, assim, não precisa mais urinar. Então, muitos casos, a gente para de urinar, né? Muitos quem faz hemodiálise, né? Então, além de você ficar restringindo essa água, né? Que tudo que é líquido, você não urina, você tem que ficar no teu corpo. Uhum, Então, a hemodiálise, além de filtrar o sangue, ela tem esse papel importante também de tirar o líquido em excesso, uhum. né? Então, Acaba suprindo sim. a necessidade E de é, e, urinar. e é assim, um dos fatores mais difíceis para quem lida com a hemodiálise é o líquido mesmo. E não só o líquido, a restrição de comida em geral, o líquido, porque assim, cara, você não tem o rim. Uhum. Então, assim, como eu disse aqui no começo, cara, se não for o principal, eu acho que não é o coração é o principal, mas depois é o rim. Porque ele tá filtrando tudo que você tá comendo, toxina, bebida, Uhum. não é verdade? Vai Então eliminar você tudo. perdeu essa função, cara, acabou. O que que você vai fazer? Então a hemodiálise, ela vai, além de filtrar o teu sangue, ela vai tirar o líquido em excesso. E o líquido é muito complicado, porque, pô, uma pessoa normal ingere o quê? 2, 3 litros por dia? 4 litros? E quando você está na hemodiálise que você não urina, você não pode ingerir 1 litro por dia. Porque senão você vai desregular tudo isso daí, E né? você Dificultar. vai inchar, você vai ficar com uma restrição líquida muito grande. E Uhum. para tirar esse líquido é só na máquina de hemodiálise. Então, de uma sessão a outra, você tem que ter uma cautela no líquido, Uhum. que é muito difícil. Que é muito Fora a difícil. restrição também alimentar, não só Alimentar, de líquido. exatamente. Exatamente. Principal recomendação é evitar proteína no geral? Tem alguma coisa mais importante? Olha, no começo mesmo, a maior restrição é o sal, que retém muito líquido, te dá muita sede, e como você não pode tomar muita água em excesso, é o sal, é aqueles alimentos com alto teor de fósforo, que é o, Uhum. Que que é vai o ser mais difícil. inimigo, da paratireoide, né? Do PTH e outros também, né? O fósforo ele desregula, você não tem Tudo com o intuito de diminuir o trabalho que a máquina vai ter. isso, exatamente. Tudo rico em fósforo, em potássio. E o potássio também é muito importante, não pode ser muito alto, que o que acontece? O potássio muito alto, eu acho que você sabe, né? Te causam alguns danos, né? Sim. Você pode até travar teu corpo, né? Então, assim, quando você começa a hemodiálise, tem várias restrições, várias O potássio restrições. ele faz parte dessa contração também muscular. E a Sim, dificuldade de regulação da própria circulação também prejudica a energia para o músculo. Parecido com isso. o que acontece com Lembra, diabetes, mas por funções lembra que eu te diferentes. falei no meu braço que eu tenho muita cãibra? Você falou, Aham. pô, não chega proteína ali. Pouca vascularização. Então tudo isso tem influência, né? E aí, voltando lá no do transplante, Uhum. quando eu fiz o transplante com meu pai, que eu recebi o rim, logo começou a funcionar. Eu tava urinando, tava... e não sei se as pessoas sabem, né? Mas quando você põe um rim, você põe um rim no abdômen, né? Eu até achei curioso com você, porque eu, É, como eu nunca havia conhecido de perto alguém transplantado, eu é. vi em você a cicatriz, É tudo, curioso, e né? te perguntei. Porque muita gente acha, pô, os rins ficam aqui atrás da costela, né? Pô, onde você vai pôr um rim? Onde você vai tirar, né? Então, assim, o processo de tirar pro meu pai foi mais difícil do que para mim, né? Aham. Porque você Porque colocou em uma região superficial em você. eu coloquei numa região aqui que é só abrir, Aham. assim, teoricamente, né? É abrir, fazer as ligações lá das veias, tal, né? Com a Uhum. bexiga, tal, ali. E beleza, agora do meu pai, por exemplo, pra tirar de uma pessoa é um pouco mais difícil, Um né? pouco mais É, profundo atrás da ali. costela, né? Fica embaixo da costela, né? Então, assim, é um local mais difícil acesso, né? Aham. Então, para receber, eu acho que é um pouco mais fácil, né? Então, assim, fiz e você sente o rim aqui no teu abdômen, né? Se você pôr a mão aqui, você Fica vai com sentir. volume E mesmo. fica um volume, exatamente. Então, é posto aqui no abdômen, né? E e aí logo já começa a funcionar. No meu caso, funcionou. Eu fiquei alguns dias na UTI, né?
E aí desci pro quarto, tudo. Mas qual foi Complicação. na complicação no meu caso? Não funcionou legal. Alguma artéria não fluiu como deveria ter fluído ali. Eu não sei, não sou. Ele funcionou parcialmente, ele não Ele funcionou funcionou completamente. parcialmente. E durante esse tempo que eu fiquei transplantado, os resultados também não estavam muito legal. Por exemplo, você tem que fazer uma urina de 24 horas, né? Para medir a creatinina, né? Uhum, E a creatinina, pô, para quem tem esse problema de rim, sabe que é um assunto muito delicado, uhum. porque a creatinina não pode passar de 2,0. Aí todo mês você tá lá Controlando tudo. controlando, fazendo a urina 24 horas, tal, aí lá dá 2,5. Uhum. Pô, o cara que tá transplantado fica doido, né? Que aí você Ele já começa a pensar, aí não vai começa a dar pensar, certo, vou não tá perder. legal. Aí no outro dá 3,0, 5 Esse foi ponto. o processo que aconteceu com você. Esse foi o meu processo. O normal da creatinina é abaixo de 1,0, né? Uma pessoa normal. Uma pessoa transplantada, não sei, pode variar aí, 1,5, 2,0, igual eu te falei. Uhum. Mas não é, por exemplo, não é necessariamente, por exemplo, da 2,0 que já tá tudo perdido, né? Que o rim não tá funcionando. Ele pode, né? Com o decorrer do transplante, você vai tomando imunossupressores, vai ajustando um remédio aqui, outro ali. Mas no meu caso, a creatina foi subindo, foi subindo, foi subindo. E no decorrer desse ano, eu fiquei um ano Ele não se adaptou transplantado. Não se bem. adaptou. Então, nesse um ano que eu fiquei transplantado, infelizmente, os resultados se mostraram por si, né? Foi Uhum. aumentando muito a creatinina aumentando, aumentando. E chegou no final, já estava 10,0. Aí nesse extremo, nesse caso, Nesse caso, eu é tive que voltar. retirada. Não, no meu caso específico, eu tive como se diz? Eu tive um problema mesmo eu não sei se foi por causa da rejeição, não sou perito, né, assim, né? Eu tô falando aqui tudo Que você o que viveu. eu vivi, Perfeito. o conhecimento que eu tenho. Mas eu tive uma hemorragia. Eu tava já urinando sangue e tal. Uhum. Então os médicos achou melhor retirar esse órgão para não ter Uhum. problemas futuros. Mas eu conheci gente que, por exemplo, não deu certo, ficou ali. Não Entendi. necessariamente tirou. Não sei se é necessário. Talvez dependa do Dependa caso, do né? caso. No meu caso, eu tive Tá, esse. aí foi marcado mais uma Sim, cirurgia para isso, retirada. exatamente. E aí eu voltei para hemodiálise. Imediatamente após a retirada, já voltou para hemodiálise. Sim, né, já tinha voltado antes, né? Ah, tá. É, Conforme veio piorando. porque a creatinina, ela chega a um certo ponto, igual eu te falei, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, que ela já tá indicando ali, pô, Não agora tá não tem mais funcionando. jeito, perdeu a mesma função, não tá mais filtrando as proteínas e tal. Aí Uhum. acabou. Aí é igual lá no começo lá, não tem outro jeito a não ser hemodiálise ou a diálise peritoneal, mas eu optei pela hemodiálise porque eu já tinha uma fístula no braço, Uhum. né? Eu já tinha feito Já conhecia o isso, processo, já estava exatamente. adaptado, Já de certa estava, forma. de certa forma, adaptado. Então eu optei e voltei para hemodiálise, né? E tô aí Perfeito. até hoje. E como que foi para você? Vamos começar a entrar nessa parte psicológica, porque eu acho que é a parte mais drástica, porque uma coisa é falar do processo, outra coisa são os bastidores do processo, né? É. Toda essa questão psicológica de você ter entrado em contato com esse problema renal ainda na infância, uma fase que você ainda estava ainda se entendendo, né? Como ali adolescente, né? Isso. E como que foi para você o processo de ter que fazer hemodiálise? Você pensou em desistir, pensou em não se tratar em algum momento? Como que foi o peso para você? Você teve apoio, uma rede de apoio? Olha, Leandro, assim, é difícil falar, né? Quando você descobre um problema assim desse, que a gente está falando de um problema terminal, Sim, que é uma doença terminal, um problema crônico, você tem que carregar pro resto da vida, né? E eu era muito novo, né? Igual eu te falei, quando eu descobri, eu achava que era uma doença que, pô, ia passar. Tipo uma gripe, né? Assim, sabe? você Ó, não sabia a gravidade da não, coisa. não tinha nem ideia. E também, às Seus pais vezes, sabiam naquela época ou eles também não tinham compreendido o nível, pelo nível de informação deles ali, compreendido a gravidade? então.
Na verdade, assim, eu fui criado com meus avós, né? Sim. Meus pais são separados e quem criou mesmo, eu e meus irmãos, foi meus avós, né? Mas sim, todo mundo teve conhecimento desse problema de saúde e os médicos, eles são bem claros, né? Uhum. Eu acho que é um papel também importante, né, da medicina, né? Sempre falar a verdade, ser mais aberto possível, né? E logo no começo, igual eu te falei, que eu tive que fazer essa biópsia, né? E quando você faz uma biópsia, você descobre mesmo, né, qual que é o problema. E eu descobri muito novo, e assim, cara, não sei te falar assim ao certo, eu não queria acreditar, né? Eu achava que ia passar, que ia melhorar, né? Ia tudo voltar ao normal em algum momento. Mas aí a gente vai voltando à rotina ali do médico, vai visitando o hospital, e você tem uma rotina de todo mês no começo ir lá fazer os exames. Nem, mesmo você tendo problema, não precisar entrar na hemodiálise, igual eu te falei, eu fiz o tratamento precoce, você tem que estar todo mês ali. Então aí eu fui entendendo, falo, pô, cara, isso Foi aqui aceitando um é, pouco. fui aceitando meio que forçado, né? Porque, poxa, você falou, eu era muito novo. Uhum. Pô, você é muito novo, você quer viver, né? Você tem a tua vida pela frente, você tem a tua história pela frente. E aí, como é que vai ser, né? E aí surgem várias dúvidas, né? Um medo, né? Como que vai ser? O que que eu vou fazer? E assim, é difícil. Não vou falar que é fácil, não. É muito difícil, ainda mais quando você é novo, né? Que você tem todo o seu futuro pela frente. Mas é muito importante também você confiar, confiar na medicina, né? Você, igual você falou, tem que aceitar, né? Aceitar e confiar, eu acho que é um caminho que é a se seguir. Eu acho que você confiando no tratamento, no médico ali, poxa, não é à toa, né? A pessoa estudada para isso, né? Passou a vida inteira dele estudando, desenvolvendo, né? E, e eu fui Você aceitando, né? acabou que não teve escolha, Não né? Ou teve que você. escolher. O médico foi falando, foi dando os caminhos e a gente foi seguindo, né? E eu fui aceitando aos poucos, né, que aquilo era um problema mesmo na minha Uhum. vida, né? Que eu teria que carregar mesmo. E, e Na tua fui. infância, você acha que isso te limitou de alguma forma a ser uma. Ou moldou seu comportamento? Você acha que isso meio que era uma situação a mais? Além de você ainda tinha. De É, vez em quando você tinha que dar um pulo ali no perfeito. hospital e. Eu acho que agora você descreveu perfeitamente. É uma coisa paralela, né? Você tinha Você duas vidas. duas vidas. Você tem tua vida normal, que é você brincar na rua, você ir na escola, você ter os teus amigos, você ir na igreja, tal, com a tua família, e essa é uma outra vida que você tem que lidar com esse problema, você tem que saber as suas limitações, você tem que saber que certas coisas você não pode, você fica privado de certas coisas, Uhum. você tem que saber ali o teu papel de ser humano, que você não é uma pessoa normal, né? Então, e conviver no hospital também, 50% da minha vida foi no hospital. Você teve alguma rejeição, assim, do tratamento, igual você está falando? Porque, por exemplo, aquela criança que normalmente também é na fase da infância que se descobre diabetes tipo 1, que é insulino dependente, elas entendem muito da doença porque são instruídas na fase da infância, então aceitam um pouco mais o processo, diferente de, às vezes, um adulto que depois desenvolve diabetes lá na frente. Mas tem a dependência da insulina, tem horário, tem que saber o impacto do determinado alimento, que é muito parecido com a doença renal nesse sentido. Você fica dependente de um tratamento crônico, um tratamento que É, vai mudar seu comportamento. sim. Tem algumas crianças que às vezes rejeitam o processo, é, não vou tomar insulina, sabota, não vou comer certo, sabota. Aconteceu isso com você ou você foi aquela pessoa que se disciplinou mais rapidamente? Olha, eu não diria assim que eu fui disciplinado, né? Mas é igual eu te falei, é complicado. A gente vê o lado negativo, não tem como, né? A gente é restrito de alguns alimentos, né? Igual eu te falei. Aham. Restrição de líquido.
é olhado diferente por outras pessoas também, né? O olhar das pessoas muda um pouco, né? É, Por quê? Porque às vezes vou dar você um não exemplo. comer tal coisa. Não, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no começo, Hum, lá no começo do meu tratamento, eu tomei muito imunossupressor, né? uhum, Então, e você toma muito corticoide, né? Que o corticoide é um dos principais medicamentos para inibir a rejeição, né? uhum. E assim, o corticoide ele incha, né? Ficou gordinho, então. Isso, ele incha muito, Tem imunidade baixa, então você devia ter baixa retém muito líquido, energia. isso. Então, no começo do meu tratamento, cara, eu enchei, assim, uns 10 quilos a mais. Então, assim, eu ia pra escola inchado, as pessoas não sabiam o que que era, o que estava acontecendo. Nossa, o Vinícius tá uma bola. Aí, De repente, começou a é, ficar gordinho. exatamente. Então, tipo assim, fui apelidado na escola, né? Eu sofri bullying. E o que é muito mais grave, porque É, além da questão da doença, você teve de queda esse. Você isso. ganhou de queda esse bullying. Esse bullying. Ô, As pessoas sabiam não ou não? sabia, não Ninguém sabia, não sabia. tinha nem ideia. Não, Só você infelizmente, sabia. infelizmente, até hoje tem muita gente que eu às vezes vou conversar e você sabe o que é hemodiálise, a gente nunca ouviu falar em hemodiálise, nem sabe qual que são os problemas do rim, sabe? Então, imagina aquele tempo. Então, assim, ninguém da minha escola sabia o que estava acontecendo. E Aham. aí é complicado, porque você acaba se fechando também um pouco, né? Você acaba se calando, né? Por o medo, né? E a rejeição e cara, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, assim. É difícil de explicar, assim, sabe? Vários pesos ao mesmo tempo, Sim, você não sabe nem se é pela hemodiálise, se é por estar gordinho, se é pelo bullying, se é exatamente. por que raios isso foi acontecer comigo. Você teve essa Isso. crise Sim, existencial. com certeza. Por que eu, né? Com certeza, até hoje eu me pergunto. Várias etapas na minha vida que eu fiquei em cima do muro. Pô, cara, mas não é possível um negócio desse, sabe? E, pô, ainda mais quando você é novo, você não entende muito bem, né? Da vida como um todo, né? Uhum. Pô, você 13 anos de idade, cara. Você é uma criança, né? E eu, assim, cara, eu acho que eu consegui lidar bem com isso, sabe? Mais Uhum. pela aceitação mesmo, né? Por aceitar que era o único jeito. E a gente tem que viver. Teria que viver, eu não poderia parar minha vida ali, né? Mesmo não entendendo nada, não sabendo de nada. Então foi indo, né? Não sei te falar se uma pessoa com mais idade vai aceitar igual eu aceitei. Não sei te falar. Você Aí fala de ter um problema como o seu na vida na adulta, vida assim. adulta, porque é, uma coisa é igual você falou, é você criança, né? E É, tem você essa diferença, tem né? essa diferença, né? Pô, você quer viver. Não importa, né? A criança, ela quer viver. Um Uhum. adolescente, ele quer viver. Agora, um adulto, será que vai querer? É por isso que eu acho importante tocar em assuntos, porque você falou que naquela época já não tinha informação. Hoje a É, gente é a era da informação, mas muitas dessas coisas, desses detalhes que você está passando de vida, de impacto psicológico, de bullying, de infância, como você cresceu, como foram esses processos, eu acho que tocam as pessoas, ou aquelas que têm um problema parecido, né? A questão da identificação, não sei se você teve ou não alguém com quem você dividiu isso no processo do seu tratamento, principalmente em momentos que você estava mais fragilizado. Mas eu acho que é importante trazer essas informações, sim, né? com Hoje certeza. você é uma pessoa alegre, pelo menos pelo pouco tempo que eu Sim, conheço você, eu vejo a sua forma de é, falar, que você se expressa bem, que você tem vontade de viver. E quantas pessoas com, às vezes, não desmerecendo problemas alheios, pelo amor de Deus, mas sim, vamos pensar assim que existem realmente pessoas com problemas pequenos, né? De forma nenhuma desmerecendo, mas que pensam às vezes em extremismos. Ah, é, não vou mais trabalhar, ah, não vou é, mais fazer nada da minha vida, ah, mas não quero mais viver, né? Não desmerecendo uma depressão, sim, que é um problema clínico específico, ou problemas alheios. Cada um sabe o fardo que carrega. certo. Mas eu acho que é interessante ver tudo que você passou e como você tá hoje, e até às vezes entender um pouco do processo. Como que foi? Porque você falou que você até hoje se pergunta, mas por que eu? Mesmo sem essa resposta, por que que você ainda acha que vale a pena lutar por você, pela sua vida?
as coisas que você faz. Então, Leandro, muito interessante, né? Isso que você falou agora, né? É, eu tive muita ajuda, né? Familiar, eu tive ajuda psicológica e eu tive a música, né? Na minha vida, né? Que assim, eu tenho certeza absoluta que foi um divisor assim de águas na minha vida e me ajudou demais nessa minha caminhada, né? E não querer desistir, querer viver, querer continuar. Uhum. Logo quando eu descobri meu problema, eu sempre fiz parte do grupo de igreja, né? Católica, né? Então, na época, eu estava no grupo, né? Uhum. É, Você já já frequentava a igreja frequentava, antes de sim. descobrir a Sim, doença. fiz catequese, né? Uhum. Na igreja católica, né? Depois fiz o crisma, fiz tudo o que quem é da doutrina católica faz. E a catequese é muito legal, né? Você entende ali um pouco da história de Jesus, né? Eu assim, não falo muito pela religião, mas pelo contexto, né? Quem foi Jesus historicamente, o que ele fez, o que ele pregou. Então, assim, a gente acaba tendo esse contato com Com a com a religiosidade, religiosidade, né, com o amor espiritualidade. também, né. Então a gente consegue ver isso do quem participa de um grupo de alguma religião, não precisa ser uma específica, né. Uhum. Você Grupo de tem apoio, sim, né? você tem essa relação, né. Então eu sempre fui muito eu acreditei sempre muito nessa conexão com Deus, e acredito até hoje. Então, foi um ponto muito positivo. E quando eu tive esse problema de saúde, todo mundo da igreja se mobilizou, muita gente me ajudou, muita gente veio me procurar, saber eu precisava, muita gente veio oferecer um apoio, sabe? Coisas que às vezes, por exemplo, um amigo ou uma pessoa ali que tá, um vizinho não vai fazer. Às vezes até um familiar, Até um familiar, não exatamente. necessariamente por maldade, mas por falta de Não, conhecimento, né? exatamente. E assim, e eu participei do grupo de jovens, e ali eu tinha amigos mesmo, que eu tenho aqui até hoje, que eu É. carrego na minha vida, assim, amigos maravilhosos, que assim, me ajudaram muito, muito, muito. E por incrível que pareça, eu comecei a tocar violão na igreja, né? Desde E os 13 anos, então. isso foi mais ou menos nesse tempo que eu descobri meu problema de saúde. É que eu comecei a tocar. Comecei a tocar um violão, tal. E aí lá no grupo era legal porque todo mundo se reunia um dia para ensaiar, sabe? E a gente não tinha muito essa coisa igual hoje. A gente tem celular, rede social. A gente não tinha isso, né? Uhum. Pra gente abrir uma rede social tinha que ir numa lan house, né? Abrir o MSN, um Orkut e depois voltar só semana que vem para ver o que tava, né? Entrar de madrugada na E internet, entra na escada, esperar o lembra? pulso, um pulso Não, só. tem que esperar meia-noite. E tinha que sair antes das 6, não dava pra Isso, virar à noite. exatamente, exatamente. Então você sabe, né, como é que é. Você é Opa, do eu meu sou tempo, dessa né? época também. Então, né? E assim, a gente gostava demais de se reunir lá na igreja para tocar um violão, sabe? E a gente aprende com os outros, né? Quando você tá ali, você aprende, né? E troca informação. Cara, e foi fundamental para mim isso. Eu não sei nem o que você acredita, até quero ouvir mais, mas só para encaixar um anexo aí no É. que você está falando, eu acho muito curioso, assim, eu não sou pessoa religiosa, eu Sei. acredito em Deus e eu não me considero uma pessoa sensível para sentir essas coisas, como eu conheço pessoas que são mais sensitivas, mas eu sou muito racional, então eu gosto de analisar algumas situações. Tem coisas na nossa vida que parecem são muito pontuais, né? Que elas Sim, acontecem num assim, se você for isso, na razão, não isso. tem uma explicação, Não só que tem. tudo se encaixa tão perfeitamente. E Exatamente. você falando dessa tua história, parece que linka sua situação, seu problema, essa questão renal, Uhum. com você ter entrado em contato com a música e com a religião ali, que foi o seu segundo lar, digamos assim, uma coisa Sim. que É, impactou você, é, eles ajudaram você e você isso. com certeza impactou todo mundo Então, ali. você vê uma curiosidade, assim, é curiosa, por coincidência, né? Você vê que eu te falei, né? Logo quando eu descobri esse problema, meus 13, 14 anos, foi quando eu tava nesse grupo, quando eu aprendi a tocar Parece violão. que foi um Foi, momento sim, de momentos, acolhimento ali. foi
foi sim. E eu acredito, viu, Leandro? Eu acredito muito, sim, que nada é por acaso, né? É, até essa nossa conversa, a gente está nesse mês de setembro, né? Que muitas pessoas, não sei se sabem, mas é o Setembro Amarelo e o Setembro Verde. São duas campanhas aí que a gente está, né? E que o Setembro Amarelo fala sobre o suicídio e o Setembro Verde fala sobre doação de órgãos. Então, assim, muito pouco divulgado, O né? verde eu não conhecia, porque eu sei Então, que tem você vê como é vários que é? meses, né? O Setembro Amarelo, eu Não, acho que tem o muita campanha, sim, mas e o Setembro Verde, né? doação de órgãos. Doação de órgãos. Foi quinta, não, hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. Foi terça-feira. Foi dia 27? Não. Hoje é dia É, 29, é isso mesmo. dia 27 é o Dia Mundial da Campanha de Doação de Órgãos. Então, assim, eu acredito que nada é por acaso, sabe? E foi totalmente, se a gente for Espontâneo, pensar, né? espontâneo, Espontâneo. a Você me gente convidou conversando. para mim aqui contar a minha história e, coincidentemente, no setembro, que é o setembro da doação de órgãos, setembro amarelo do suicídio, né? Que, pô, faz todo sentido, né? Eu estar aqui conversando com você, né? Sobre isso. E Eu acredito muito nisso também, eu não sei não, explicar. eu acredito demais nisso. Tipo assim, só aumentou, sabe? A minha fé em Deus. Eu nunca fui aquele cara extremo, assim, sabe? Uhum. Fascinado, assim, né? Por nada, nem por religião, nem por política, nem por futebol. Eu não sou fascinado por nada, mas eu gosto de entender, de saber um pouco, de estudar um pouco a questão desses temas. Assim, Aham. para mim foi fundamental, Leandro, ter esse apoio da Nessa fase dessa crítica. fase crítica dos meus amigos, da igreja, dessa questão da religião, não uma religião específica, mas essa questão da proximidade, eu com Deus, né? E me ajudou demais, foi na hora certa, no momento certo. E é aquela coisa, para quem acredita, né, meu amigo? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então a gente vai chegar ali, né? As coisas vão acontecer, né? E isso que foi fazendo com que você aceitasse. Aceitei de uma forma muito melhor, né? Porque a música, querendo ou não, entrou bem nesse momento aí e a música, pô, tomou conta, assim, da minha vida, né? É, alguns familiares meus já, assim, tem um histórico de música, né? E minha tia toca piano, tocou piano clássico na igreja. Meu pai já cantou na noite, assim, e nem sabia disso, né? Fui saber depois. Então, assim, muita gente chama de dom, né? Então, assim, eu acredito que eu tive um dom para música. Eu desenvolvi muito rápido minha forma de tocar, meu ouvido, para conhecer a harmonia, tudo, e ouvir todos os tipos de música, assim, que eu gosto de todos os tipos, eu sou eclético, né? E, cara, O que que você toca, me ajudou Vinícius? demais. Cara, eu toco violão, toco guitarra, toco contrabaixo. Toca de tudo. Um pouquinho de Instrumentos de tudo. corda. Eu arranho um pouquinho na bateria, no teclado sei alguma coisinha. Assim, não peguei para estudar a fundo, assim, a música. Foi Uhum. mais, assim, vindo de uma forma espontânea, né? Eu comecei a tocar violão, Sempre tocando na e igreja. sempre tocando na igreja. Aí um amigo ali vai te passar alguma coisa, né? Que na nossa época também não tinha muito vídeo, né? Uhum. Não tinha, na verdade, né? É, A gente comprava revistinha eu acho que lá para 2008, É, 2006 começou a ter isso. vídeo no YouTube. É. Uma E coisa assim. 2010 para frente mesmo que a galera, Que né? foi o boom mesmo, né? Isso, Então, assim, a gente ia na banca de jornal, comprava uma revista, comprava lá e ficava vendo lá quem tocava guitarra, né? O site Cifras, que O Cifra Clube. Não, o Cifra Clube não tinha ainda. não Era a tinha. revistinha com as cifras da música, né? E ali, para mim, assim, foi o necessário para mim aprender a tocar, desenvolver. Aí depois fiz algumas aulas, comprei alguns cursos, né, para entender um pouco mais de harmonia, Uhum. né, a parte teórica, né, da música. Mas assim, não foi nada assim muito assim profundo. Mas É uma paixão. é uma paixão. Minha vida, pô, se resume, eu acho que na música, né? Eu consegui explorar várias ideias, né?
Até consegui compor, tem algumas músicas, escrevi algumas músicas, Uhum. e eu acho que, assim, foi fundamental para mim, para minha saúde mental, para tudo, a música foi fundamental. Eu acho que a gente tem que ter algo ao qual a gente se conecta profundamente, né. Isso. Aquela tarefa que você começa a fazer, você nem vê as horas passar e aquilo flui. Exatamente, exatamente. E foi fundamental essas 2 questão da religião, não religião, assim, em si, sabe, Uhum. mas, desse contato com Deus, essa experiência, né, de você estar lá orando e você ter uma resposta, né. Eu acredito nisso, e a música, esses 2 fatores foram, assim, crucial para minha evolução, para minha aceitação, para mim viver de uma forma melhor com esse tipo, com essa doença, né. E apesar de você ter dito já que você não, eh, você às vezes se pergunta ainda o porquê. Você no fundinho, você tem, assim, a sua versão dos fatos, vai. Que você acha que você veio para esse mundo? E o que você pode também vamos aproveitar para deixar um recado para quem às vezes está passando por uma rejeição nesse processo de problema renal, ou então de outra coisa também, mas como você passou por tudo isso, você sabe melhor do que ninguém dizer, né. Então, Leandro, é assim, igual você falou, né, às vezes você usar a razão, você não vai chegar a lugar nenhum, né, que é uma coisa que é complicado você entender. Eu me pergunto, sim, até hoje, por quê, né, por que de tudo isso? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Poxa, podia ser tão mais fácil, né, se não tivesse problema, né. Mas Mas ao mesmo tempo eu também me pergunto: "E se eu não tivesse tudo isso, para onde que eu teria ido?". Então, assim, são 2 questões, né, não é só uma, né. Pô, eu cheguei até aqui com todos esses problemas, né, com tudo isso, mas eu cheguei, né, cara. Lógico, pô, poderia não ter o problema? Poderia, mas e assim, será que se eu seria como eu seria hoje? Será que eu teria conquistado tudo que eu conquistei? Será que eu teria todo o amor, das pessoas, como eu teria hoje, com esse problema? E assim, igual você falou, qual que é a tua missão de vida? Hoje eu tenho alguma coisa a acrescentar na vida das pessoas, igual essa entrevista, né? Algo sempre a gente tem que ajudar. Eu acho que assim, o ser humano foi feito para ajudar as pessoas, porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho. A gente nem sobrevive Não, sozinho, né. é, a gente foi criado para isso, é uma sociedade, viver, se ajudar. O mundo só chegou hoje porque todo mundo se ajudou, não é verdade? Então assim, eu tenho certeza que eu tenho uma missão aqui, seja ajudar as pessoas, seja, escrever alguma coisa, seja postar alguma coisa legal, mas hoje eu tenho essa certeza sim que eu tô aqui, que é para somar, para ajudar, na vida das pessoas, e isso com certeza sim. Você gera algum tipo de conteúdo voltado para isso, ou isso é uma intenção sua no futuro de ativamente, falar mais sobre essas questões renais, de saúde, e isso acaba impactando nessa parte também do porquê eu tô aqui, dessa coisa mais filosófica? Sim. Cara, eu acho essencial uma pessoa, igual aqui, essa oportunidade que você está dando da gente conversar, isso aqui é maravilhoso, eu poder conversar, expressar aí, tudo que eu passei e tal. Eu acho que todo mundo que passa por um processo, seja ele qual for, Traumático, né? traumático, seja qual for, é muito importante a pessoa saber se expressar, a pessoa escrever, que seja, conversar, passar essa mensagem, porque se ela se cala, se ela fica muito introspectiva, a tendência é piorar. Isso é muito claro, mas infelizmente as pessoas, eu não sei por qual situação, as pessoas se calam, se fecham, né. Uhum. Eu tenho muitos planos para o futuro, eu quero escrever um livro, Ah, que legal. eu gosto muito de escrever, O que que e que que seria esse livro, se você seria minha história de vida, né. fazer uma É, biografia? eu não sei ainda em primeira pessoa, em terceira, tipo, contar uma história assim, né, Aham. mas eu tenho essa vontade, né. De inspirar. Isso, é. E é que, assim, infelizmente hoje, assim, não são todas as pessoas que leem, né.
a gente não tem mais uma É por isso que eu te perguntei a respeito de literatura. texto. Hoje em dia, as pessoas normalmente elas influenciam muito mais É na rede muito. Sim, social porque é mais interessante. ou por vídeo, né? Você vê um bate-papo descontraído, é mais interessante do que você ficar lá, pô, vou ficar lendo um Nem todo livro. mundo tem o hábito da leitura. Então, e tudo é um hábito, né? E agora você Aham. pôs muito bem isso. Eu também não gostava de ler, mas foi um hábito, porque quando eu comecei a fazer hemodiálise, você tem 4 horas de Uhum. hemodiálise. Então eu tinha que me ocupar alguma coisa. Eu comecei a ler. Levei muitos livros para hemodiálise. Então, Olha assim, só. li alguns livros, né? Diversos temas, né? E peguei esse hábito de Você foi pegando leitura. o gosto. Fui pegando gosto, exatamente. E eu acabei que, assim, gostei pra caramba. Hoje, pô, às vezes eu fico 2, 3 dias sem ler. Eu quero ler alguma coisa. Então, sempre eu tô comprando alguns livros, né? De diversos temas também. Não só por exemplo, ajuda psicológica e Uhum. tal. Porque tem livro de autoajuda muito bom, Sim. né? E só que, assim, você pode ler aquilo ali, mas pode ler muitas outras coisas também, né? E, assim... E eu tenho um Instagram que é o meu Instagram, e tem um Instagram que chama Bíblia C Versos, que eu criei, Vamos deixar aí na descrição os vamos dois deixar, que para eu o pessoal. criei há 2 anos atrás, É. que quando foi o problema da minha perna, que eu tive um problema que a Que gente a gente não ainda nem falou, mencionou, mas nem pode mencionamos ainda. falar a respeito. E eu criei esse Instagram mesmo para postar ali alguns versículos da Bíblia que eu gosto. Esse acontecimento com a sua perna te inspirou a criar Me essa, inspirou a essa rede criar. aí? Na verdade, eu tenho um amigo que Hum. me incentivou a criar. É uma. Explica melhor sobre a perna primeiro, senão o Tá, pessoal não isso. vai entender. O Então, que que aconteceu? olha, eu já passei por algumas coisas, né, Leandro, né? Você sabe, né? Eu já te contei minha vida, né? Além de tudo isso, né, do problema renal, cara, em 2018, no final de 2018, assim, foi a parte mais difícil da minha vida, cara. Que foi Pior do que tudo que já que você passou. pior que tudo, que eu descobri um problema, uma infecção na cabeça do fêmur, que é até famosa, chama osteomielite. Em geral, a osteomielite ataca quem tem um osso muito fraco, Uhum. Idosos, idosos, quem sofre sedentários. algum acidente, quebra alguma perna, um osso é quebrado, teve uma ruptura muito severa ali, Uhum. talvez a pessoa vai ter uma osteomielite, que é uma infecção ali, né? Uma bactéria ali, que ela se aloja no osso da pessoa, né? Uhum. Então, assim, eu não sei qual foi as causas de eu ter isso. Não teve um diagnóstico Não teve emotivo. um motivo, mas eu tive essa osteomielite na cabeça do meu fêmur e, cara, foi uma barra, porque, olha, eu não conseguia andar mais, né? Eu não Um conseguia, ano antes do início da pandemia, mais ou menos. mais ou menos, eu não conseguia. Desculpa. Eu não conseguia pôr a perna no chão, de tão grave que foi esse problema que eu tive no meu quadril. Uhum. Cara, é uma infecção, assim, ela acabou com o meu quadril. A cabeça do fêmur, assim, ela desfez. Uhum. E, Começa a esfarelar, né? isso começou isso, O cara, osso começa a ficar todo. Então, não, ali foi um ponto da minha vida que eu falei, pô, agora, Esse nível de dor foi altamente incapacitante ali. cara, é uma dor, assim, que eu não conseguia mexer a perna, né? Eu tive que A minha mãe tinha que ajudar eu pôr a perna na cama, mexer a perna, que eu não conseguia de tanta dor, cara, de tanta dor. Assim, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, assim, sabe? E infelizmente você não pode, tipo, fazer uma cirurgia, assim, você tem Tem que todo um tratar processo, né? isso, você tem que tratar a primeira infecção. Cara, e essa infecção é muito difícil de ser tratada. Eu não sei se você conhece a osteomielite, Eu né? nunca tive nenhum paciente, mas eu Então, conheço um pouco. o que acontece? Você tem que tomar antibiótico forte, e no meu caso, eu já fazendo a hemodiálise é mais difícil, porque a hemodiálise você tem um retardamento, né? Por exemplo, você toma um remédio para tal doença, né? Você, uma pessoa sem fazer hemodiálise, já é até difícil. E eu fazendo hemodiálise, o que é a Com o corpo hemodiálise? mais É mais debilitado. debilitada. E a hemodiálise, ela vai limpar o sangue.
aquele remédio vai sair do teu sangue, então é mais difícil de tratar. Foi um período, 2 anos sem andar. Uhum. Então, eu tratando, tomando antibiótico, aí o resultado ficava bom, de repente piorava. Então, foi 2 anos assim, cara, pô, o mais difícil da minha vida. De 2019 a 2021. E como parece que a vida foi te preparando para uma coisa, né, que viria na frente ainda. Então, pra você ver, a gente acha que nunca pode piorar, né? Cara, eu já tinha passado por tudo isso, né? Tudo isso que a gente falou até agora, e aí eu me vi nessa situação. Cara, eu perdi, né, a função do quadril, né? E aí tratei a infecção. Foram 2 anos tratando a infecção, cadeira de rodas, muleta, para poder se locomover. Até que do ano. Aí você vê, setembro agora faz 1 ano que eu fiz a cirurgia. Dia 13 de Tá setembro. fechando um ciclo. Tá fechando um ciclo. Você vê, cara, que é curioso nessas coisas, né? É, 1 ano que eu fiz a cirurgia, o que que acontece? Depois que eu tava com. Cirurgia foi a prótese de Isso, titânio. depois que eu tratei a infecção sanou, eu pude fazer essa cirurgia, que no meu caso, você põe uma prótese, né? Uma prótese aqui no fêmur interna, né? Substituiu E o osso. substitui ali a articulação do quadril, né? O médico tira o osso Uhum. que está degradado, tira o osso fora e põe ali uma prótese, ajusta no quadril, Encaixado. isso, encaixa e beleza. E E aí todo um processo depois pós-operatório, sim, não, novamente. aprendi a andar de novo, tive que aprender a andar de novo, Teve ficar muita em dor, muita dor. mesmo no pós, né? Sim, mesmo no pós, porque você imagina, né, cara? Você, Agressiva, uma cirurgia você agressiva. corta todos os tecidos, um corte bem grande, bem nessa face aqui da perna, né? E você tem que cortar tudo, e aí o médico fala que tem que cortar o teu osso, pôr uma prótese lá dentro. Cara, é muito dolorido. Uhum. Nossa, é dolorido demais. Mesmo no pós, vai uns 3 meses com dor, você fica assim. Uhum. Até para quem vai fazer uma cirurgia de quadril aí, não tenha medo, né? Que é assim, se você tá sofrendo com essa dor, não precisa ser um problema igual eu tive. Muita gente Uhum. às vezes sofre com dor de quadril que não consegue andar. Se for um caso, né, de De fazer indicação uma prótese, cirúrgica, cara, eu indico, com certeza. Faça essa prótese, vai procurar, não viva com dor. Porque, olha, depois acabou, resolveu o meu problema. É que eu tive esse problema da infecção, de ficar tratando para depois poder pôr essa prótese. Mas eu conheci gente que não teve nenhum problema, era desgaste mesmo, e a pessoa estava lá mancando, morrendo de dor, aí não tinha procurado. E aí a pessoa foi, procurou, fez a cirurgia, pô, tá 10, acabou a dor. E uhum, tem também exemplos de atletas, né, jogador de tênis, o Guga mesmo, né, uhum. a gente tem o Pelé, eles já fizeram prótese de quadril e estão excelentes, né. Quando é um indicativo cirúrgico, né? É claro Isso, que deve ser analisado caso a sim. caso, mas se é importante, você viu, você teve certeza E para de que, qualidade de vida, vai né. ajudar É, realmente, né? Porque tem situações que às vezes não é necessário, assim como qualquer outra cirurgia, isso, né? sim. Qualquer outra, seja de órgão, seja de Aí o médico o especialista em quadril vai falar que se vai indicar, isso, né? vai indicar se é preciso ou não. Tem outras cirurgias que às vezes que é não tão invasiva, eles vai lá, aplicam não sei o nome que é lá, e assim, dá Uma pra. anestesia. Eles vão aplicar A infiltração, você tá uma falando? infiltração. Isso, que ali É, vai ajudar, tal, né? Mas tem casos mesmo que tem cirurgia, né? de certa forma acaba sendo um paliativo ali, é mais para aquela pessoa poder desenvolver um pouco de massa muscular naquela região também. Porque Isso, quando entra com essas intervenções, até medicamentosas para alívio de dor, você não está curando aquela região, né? isso, Por exemplo, o- esse desgaste ósseo, ele não vai se regenerar de maneira alguma, né? Então, dependendo desse ponto, é caso cirúrgico. Se for muito isso. mais leve, muito mais fraco, igual que você estava falando mesmo do processo do rim, às vezes você consegue salvar o rim de uma maneira não tão invasiva, de não necessariamente
fazer o transplante, só com a hemodiálise você diminuir a sobrecarga, dentro da Exatamente. parte física também Também. pode, são casos e casos, Sim. ter situações onde a pessoa ela pode fazer uma intervenção não invasiva, um fortalecimento, uma reabilitação e também, Exatamente. mas tudo tem que ser analisado, né? Porque Tudo tem que tem ser analisado, gravidades e exatamente. gravidades. Isso, exatamente. No meu caso, é um médico Seu caso foi específico mesmo. necessário, né? É, Você tinha que fazer, isso, era não se arrependeu de necessário. ter feito, hoje tá. Acho, de forma nenhuma. Hoje eu agradeço. Até vou mandar um abraço pro meu médico Fábio De Vito, doutor Fábio De Vito, um dos maiores médicos aí conceituados de quadril em São Cuidou José de do Rio você Preto. aí. Isso, cuidou de mim, fez a, a minha cirurgia e assim, maravilhoso, nota 10, ficou muito bom. E até me reabilitei rápido, cara. Uhum. 4 meses já estava andando, já estava fazendo tudo, assim, né, dentro É do, relativamente rápido, 4 meses. relativamente. Você vê, hoje, esse mês faz um ano, né? E, e nessa questão, e você me ajudou bastante também, né, Leandro? Que o teu trabalho é miofacial, né? Isso. Isso me ajudou muito na minha questão, minhas dores, né? O que acontece é que todo tipo de cirurgia, ela danifica, igual você estava falando lá, Isso. danifica muito as estruturas internas. E aí, quando a gente pensa nas possibilidades de trabalho da liberação miofascial, a gente tem algumas intervenções, inclusive pós-cirúrgicos, mas também tem que respeitar tempo dependendo de situação para situação. Mas, por exemplo, manipulação, que seria a massagem em si, em cima de cicatrizes, em determinados momentos é recomendado para diminuir dor, porque a cicatriz ela fica toda danificada por dentro, né? Ela perde a função dela de estabilidade ou de movimento, dependendo de onde ela estiver ali. Então, digamos que quando você faz uma cirurgia, você está agredindo o seu tecido por dentro. É por uma causa boa, né? No teu caso, foi necessário, mas você tem uma série de danos ali interno. Então, uma das possibilidades de trabalho da liberação miofascial, que é essa técnica que a gente trabalhou com você lá, é justamente restabelecer a função normal desse tecido. Então, se ele está muito rígido e ele deveria ter um pouco de mobilidade, a gente devolve, por exemplo, a função dessa mobilidade no tecido, Nossa, né? foi muito bom para mim, assim, foi excelente. Eu não conhecia, não, conhecia assim só de assistir algum vídeo ou outro. É, Você foi especificamente por causa das dores, né? isso, Nas é, costas, foi nas pernas, né? isso, a dor lombar, né, uma dor nas costas, na perna, no meu Porque calcanhar, né? uma alteração de quadril vai mexer com toda a estrutura. Exatamente. É uma perna meio que mecânica, né? Aham. Uma parte dela, né? E como você mesmo já falou, né? Fica todo muda toda, né? O corpo precisa se readaptar ali, né? Exatamente. E nessa reabilitação, pô, não é a mesma pisada, né? Não, Sim. você até constatou naquele primeiro dia que a gente foi lá fazer que minha perna tava Com dobrada. rotação de quadril, E eu né? nem sabia, Bem né? alterado ali. A Exatamente. marcha também. Então, eu nem sabia. E você falou pra mim quando eu deitei de costa ali, tava a perna Aham. meio que jogada pro lado, O né? pé caía assim, né? Isso, o Pro pé lado. caía. Cara, Fazer o eu movimento de nunca ia rotação. saber disso. E, pô, te procurei assim, excelente, maravilhoso. Teu trabalho foi muito bom pra mim. Cara, me melhorou muito mesmo. A dor, tudo. Eu fico feliz, porque É, é uma técnica que eu suspeito para falar, porque eu sou apaixonado, porque ela realmente ajuda em muitas situações de dores, de alteração postural, pós-cirúrgico, como foi teu caso também, junto com todas é, essas outras, sim. né? Ela costuma dar um resultado muito bacana, né? A gente já encaminhando aqui para quase os finalmente, você já falou bastante a respeito, mas acho que é legal frisar novamente, antes da gente se despedir, o que você deixa de mensagem? Porque você é uma pessoa que você superou muita coisa na sua vida, é legal te ouvir falar isso, e principalmente em pessoas que estão em situações de adversidade, de problemas, que às vezes não tem como você teve a oportunidade de ter um vínculo social, seja religioso, seja familiar, seja de amizades, né, no geral. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas, de incentivo para se tratarem ou procurarem ajuda? O que você deixa de superação?
essa pessoa que principalmente não acredita que ela pode fazer algo por ela? Olha, então, eu ainda tô, né, nesse processo, né? Eu, assim, já passei por muita coisa, né? Etapas muito difíceis, né? Mas ainda tô aí fazendo hemodiálise, né? E tô Segue na luta, né, segue na Vinícius? luta, tô vivendo. E assim, eu acho que assim, primeira coisa, a pessoa tem que se amar, né? Tem que gostar dela, né? Porque hoje a gente se espelha muito no outro, né? Ah, o que o outro vai pensar, né? O que, né? E acaba esquecendo da gente, né? A gente projeta muitas coisas em outras pessoas, né? E, pô, e a gente, quando a gente tá ali no sofrimento, é assim, é a gente com a gente. É você com você. Você se sente só. Então, assim, eu, nessa transição que eu vivi, essa etapa de eu ficar em cadeira de roda, não poder andar, cara, eu me vi sozinho, numa cama, que ali, se eu não me ajudasse, ninguém ia me ajudar. Então, assim, primeira coisa, você olhar para você, ter uma relação interna com você mesmo, você conversar com você se gostar, porque o teu melhor amigo é você. Cara, você pode buscar ajuda, deve buscar ajuda para outras pessoas, principalmente por profissionais. Igual eu busquei ajuda por um profissional de psicologia, que é Perfeito. legal, que é um cara que E sabe, muita gente tem preconceito, tem viu? preconceito, mas assim, Com psicólogos, com psiquiatras. mas hoje, assim, a tecnologia, tudo já está melhorando, a informação, né, o que a gente está conversando aqui hoje, a informação está chegando melhor, mais redonda para as pessoas, que antigamente era visto como, pô, é frescura, depressão. Não é. É que existe vários tipos de depressão. A gente tem que saber entender o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Uhum. E a pessoa mesmo, se entender, Se descobrir, se se descobrir, conhecer. exatamente, assim, o meu maior recado, assim, que eu deixo para as pessoas, você tenha uma conexão com você, saiba do que você está precisando, ou quais são, por que que você acha que você está, isso que você está passando, o que que levou você chegar a esse ponto, né? O que que te levou a chegar nisso, e procure ajuda, não só também psicológica, atividade física. Você precisa fazer uma atividade física. Hoje as pessoas, pô, têm tanto problema de saúde porque não faz uma atividade física, não faz uma caminhada. Aí vai ver tá com colesterol, vai ver tá com diabetes, alimentação. Eu Perfeito. sei que hoje não é mais a alimentação de antigamente, né? Hoje a gente sabe que existe alguns tóxicos, né? Agrotóxicos, né? Então procurar uma alimentação melhor. É aquilo lá, né? Você é o que você come, o que você vive, o que você pensa, né? O que você é, né? Uhum. Então, cara, vai atrás, assim, sabe? Para acrescentar na tua vida. Agora, se a pessoa não quiser se ajudar, não tem muito o que fazer, né, Leandro? Eu conheci várias pessoas, igual você falou no começo, pô, não desmerecendo, mas assim, a pessoa não tem problema de saúde. Cara, como eu vejo isso, né? Pô, o que que eu queria ter hoje na minha vida? Primeiro lugar, saúde, entendeu? Saúde, para conseguir o resto, né? Para mim não precisar numa hemodiálise, dependendo de uma máquina para viver, para não precisar, pô, se preocupar com isso, sabe? O que que vai ser do meu futuro? Pô, posso morrer amanhã. Então, tipo assim, uma pessoa que tem saúde, cara, eu acho que assim, a pessoa tem que ter uma consciência que ela tem tudo na vida. Uhum. E aí você falou para uma pessoa com saúde, tem toda a saúde necessária para viver tudo e tá reclamando pô, porque perdeu um jogo. E muitas vezes não precisar esperar momentos Acontecer. críticos acontecerem para É, tomar uma decisão, né? Aqui eu recebi uma aluna minha também, alguns episódios atrás, que ela relatou a respeito da enxaqueca crônica dela, muito jovem, com uma enxaqueca severa, causou muita depressão nela, e ver a importância de, às vezes, não deixar o extremo, o pior vir, para você tomar uma atitude. Porque nessa situação, por exemplo, que você viu, você foi aprendendo a importância de família, amigos, Deus, as suas crenças, refletir a respeito da vida, né? A importância do exercício, como você citou. Então você foi tomando essa consciência na marra, assim, né? Um isso. chacoalhão da vida. Foi. Tem gente que às vezes tem acesso à informação, mas
não sente aquilo na pele, então acaba não tomando atitude. Muitas vezes é importante a gente frisar isso, né? Não espera acontecer É, para não espera vir o problema para resolver ele. Tenta isso. prevenir, né? Que é muito difícil da gente ver essa cultura da prevenção aqui no nosso país mesmo. A gente não Isso. vê muito falando de prevenção. Isso, exatamente. Você colocou assim de uma forma muito clara. A gente não dá muita importância. A verdade é essa. A gente não dá muita importância para a saúde. A gente vai no médico só quando precisa. É aquela história, né? Tem gente que corre, né? Corre de médico, corre de dentista, corre de tudo, né? E Cara, muitas vezes, quando às vezes não dá nem para salvar, ou então é. vai conviver com aquilo porque perdeu o Então, prazo, sei lá, né? De algum problema mais então, grave. então, será que a gente não está errando nisso? Será que a gente não deveria dar uma importância maior ao nosso corpo, à nossa saúde mental, física? A gente se amar primeiro, né? A gente sempre tá ali, pô, tá tudo certinho, beleza, então vamos correr do resto, né? Às vezes as pessoas vai deixando, né? Igual você falou, deixa para trás, não tá ligado, né? Às vezes a pessoa tá tanta coisa de querer, por exemplo, trabalhar, conquistar, né? Que é uma merecimento. A pessoa tem que merecer, ela tem que trabalhar, conquistar mesmo. Mas será que ela não está exacerbando? Ela não está passando do limite e deixando a saúde para trás? Uma hora é aquela história de que a conta vai vir, né? Então, E eu acho que por isso que é importante a gente conversar a respeito desses assuntos, né? Pra muito gente já, importante. finalizando aqui já, eu queria frisar de novo a importância, se você não inscreveu aí ainda no canal, já vou pedir pro Vinícius se despedir também, deixar a rede dele aí mais uma vez. Obrigado, viu, Vinícius, por É. ter topado aí, cara. Muito proveitoso teu papo. Acho que vai inspirar Passou muita rápido, gente. né? Passa muito rápido. E também acho uma coisa que me veio à mente aqui. Você falou a respeito de será que se eu pudesse ter mudado alguma coisa lá atrás, seria interessante? Porque você não sabe, não tem a menor ideia de como seria a sua vida hoje, né? E eu vi isso em algum lugar, na verdade. Não sei se foi um filme que eu assisti, alguma coisa e eu lembrei, era alguma coisa do tipo assim, se você pudesse voltar no tempo e você pudesse reescrever sua história, você voltaria sabendo que você não teria as coisas que você ama, as pessoas que você ama, É. estaria onde você está hoje? Você Então, arriscaria perder tudo isso em prol de então, uma né? incerteza? Né? Então é uma mensagem Isso. chocante para as pessoas refletirem também, né? Porque será que vale a pena deixar de lado tudo que você sofreu em prol de tudo que você tem de bom hoje? É Né? E se verdade. não tem nada de bom hoje, no sentido de às vezes estar muito depressivo, de não ter uma ajuda, olha ao seu redor, às vezes está olhando com uma lente, né, obscura, peça ajuda, né, para tentar sair dessa. Com Pode certeza, fechar Leandro. aí, Vinícius. Obrigado pela sua Não, obrigado. participação. Eu que agradeço, né, Leandro? Pô, um amigo, né, querido aí, a gente se conhece há pouco tempo, mas, pô, a gente já trocou já várias, Conversamos conversamos bastante. bastante e, pô, cara, é muito, muito bom, né, a gente ter um contato assim, fazer um contato com pessoas legais igual você e, pô, dando essa oportunidade aqui pra mim, é maravilhoso e que as pessoas possam olhar com um olhar diferente, né? Dar um pouquinho mais ênfase à saúde, né? De uma forma total, não só saúde física, saúde mental, a saúde espiritual, né? E que é isso, né? Que um pouco da minha história aí possa acrescentar na vida de Uhum. alguém que para mim é muito satisfatória. Como que as pessoas te encontram mesmo no Instagram? Deixa os dois aí, a gente coloca na descrição. O meu Instagram pessoal é Vinícius Albertini Tavares. E tem um Instagram que eu criei para deixar alguns versículos da Bíblia, que chama Bíblia C Versos. Legal, perfeito. Obrigado, pessoal. Se inscreva, compartilha, curta. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Até um Leandro. próximo episódio.